Existem fatos exóticos, peculiares e até estranhos que aconteceram ao longo da história da Fórmula 1 que dificilmente irão acontecer novamente, ou vai? Bom, por muito conta das mudanças das regras ou serem realmente impossíveis, talvez a gente nunca mais veja algo assim. E por isso resolvemos lembrar 10 fatos que só aconteceram uma vez na Fórmula 1. Sem delongas, já vamos começar com ele, ame ou odeie, o piloto mais jovem. 17 anos e 166 dias, essa foi a idade de entrada de Max Verstappen na Fórmula 1 em 2015, vocês se lembram? O holandês, que na época foi uma surpresa Toro Rosso, segunda equipe ali da Red Bull, já chegou mostrando seu potencial logo na segunda corrida da temporada, conseguindo ficar em sétimo no GP da Malásia daquele ano, fazendo história mais uma vez, sendo o piloto mais jovem a pontuar numa corrida de Fórmula 1. Para a infelicidade de Danny Kvyat, o holandês chegou engolindo nas pistas e mostrando que seria um campeão mundial, e o que realmente aconteceu. O que acarretou no rebaixamento logo em 2016 do russo para a STR, enquanto Max subiu para a Red Bull, e aí o resto é história. Bom, esse fato que aconteceu com Verstappen provavelmente nunca mais vai acontecer, visto que a FIA definiu que a idade mínima para ter a superlicença é de 18 anos, ou seja, dificilmente teremos um novo Max Verstappen. Número 2, 50 corridas sem um mísero ponto. Pilotos podem acabar entrando e deixando a Fórmula 1 sem deixar muitos feitos importantes. Isso por diversos motivos, com uma equipe fraca, carro não muito confiável, pilotagem ali fraca. E esse último tópico nós podemos citar Luca Badoer, que para o roteirista foi o pior e mais azarado piloto que já viu correr. Simplesmente nada dava certo para ele. Tanto é que quando parecia que ele ia conseguir pontuar pela primeira vez no GP da Europa, ficando em quarto lugar com sua Minardi, na volta 54 aquela corrida o carro acabou tendo problemas, o que fez o italiano abandonar e chorar copiosamente ao lado do seu carro. Badoer chegou a ser o piloto de testes da Ferrari durante a era Schumacher-Rubinho, mas só conseguiu ter uma oportunidade de correr na escuderia italiana em 2009, após Felipe Massa sofrer aquele acidente feio na Hungria. O italiano correu no GP da Europa e Bélgica, mas foi um verdadeiro fracasso. Em Valência, onde seu companheiro Kimi Raikkonen largou em sexto, Badoer se classificou na última colocação, quase 3 segundos mais devagar que o finlandês. Pensou que tinha acabado a humilhação? Não. O italiano na corrida seguinte, em Spa, também largou na última colocação, com um carro que brigava lá na ponta do grid, um verdadeiro fracasso. Tanto é que depois da Bélgica, a Ferrari sacou o Badoer do carro e colocou o Fisichella, que se deu muito melhor. Bom, Badoer tem a triste marca de ser um piloto que mais disputou corridas sem marcar um único ponto. Mas convenhamos, é muito fraco, jamais deveria ter posto o pé em um circuito, inclusive se Badoer é piloto, você também pode ser, viu? Inclusive, melhor que ele, até Latifi e Stroll já conseguiram ser, para você ter uma ideia. Número 3, corridas sem voltas. É meio louco pensar numa corrida que não teve no mínimo uma volta. Aliás, chega a ser inimaginável, mas já sim houve na verdade. Vocês lembram dessa corrida, entre aspas, muito bem. Aconteceu em Spa na temporada de 2021, embaixo daquela chuva. Muitos devem estar se pensando, mas tiveram volta sim, eu lembro bem. Olha, volta teve, mas volta de velocidade digna de corrida não teve uma sequer. Inclusive todas foram feitas atrás do safety car devido a todo aquele dilúvio que caiu, no GP belga. Por fim, aquela etapa, os pontos foram contabilizados pela metade, onde Max ficou em primeiro, Mr. Consistência Russell em segundo e Hamilton em terceiro. E não querendo criar polêmica nem nada, aquele treino livre de um dia antes mostrou o talento de Russell e de Max, mas gerou muita polêmica esse papelão da FIA, inclusive sobrou para quem pagou o ingresso, tomou chuva e não viu nada. Quarto lugar, uma temporada sem se qualificar. Durante os anos 80 e 90 na Fórmula 1 havia uma pré-qualificação durante os treinos livres para definir quais pilotos iriam correr no tradicional treino de qualificação no sábado. E bom, alguns pilotos nem sequer iam bem nesse treino realizado na sexta. Tanto é que tiveram alguns que têm recordes nesse assunto. Exemplo de Gabriel Tarquini, que em toda a sua carreira não se qualificou para sábado em 25 oportunidades. Porém, há algo mais curioso que isso. Houve um piloto que durante uma temporada inteira não conseguiu se qualificar para o sábado. Estamos falando de Aguri Suzuki. O japonês, que superou todos os recordes de incompetência, conseguiu ficar fora de 16 corridas sem conseguir se qualificar por pelo menos uma vez ali naquele sábado. Uma verdadeira lástima. É tão curioso isso que o nome Suzuki nem apareceu na qualificação final do campeonato. Ou seja, se formos analisar bem, ele nem participou, nem café com leite ele conseguiu ser na roda ali
dos pilotos daquele campeonato. Quinto, 24º colocado. Há muito tempo nós não vemos mais que 10 equipes no grid e, consequentemente, mais que 20 pilotos dentro dos carros. Porém, em 2011 a Fórmula 1 contava com 12 equipes, ou seja, 24 carros no grid. E nessa conjuntura o indiano Navin Karthikeyan, alguém se lembra dele, conseguiu um feito histórico dentro do esporte. O indiano corria pela antiga HRT, ou seja, tinha um carro péssimo e, convenhamos, que quase inútil, onde quase nunca terminava corridas. Porém, isso foi diferente no GP da Europa de 2011 nas ruas de Valência, onde todos os carros conseguiram passar pela linha de chegada sem abandonarem, sendo um fato histórico, se tornando o terceiro ali na história das corridas do esporte, onde todos os pilotos completaram a prova. Porém, houve mais um fato histórico. Navin conseguiu terminar na 24ª colocação, a pior posição da história de um piloto na Fórmula 1. O indiano realmente entrou para o esporte fazendo história, só não sabíamos que seria dessa forma. Número 6, liderando seu primeiro e último GP. Nada como estrear na Fórmula 1 e já liderar logo no seu primeiro GP, isso aconteceu com Markus Windhoek em Nürburgring no GP da Europa de 2007, onde após todo aquele estardalhaço da primeira volta e aquela chuva ininterrupta, o alemão conseguiu liderar por algumas voltas com a sua humilde Spiker V8, uma verdadeira surpresa para todos nós fãs do esporte. Porém, como nem tudo são flores nessa vida, após o fim da bandeira amarela na volta 7, Windhoek foi ultrapassado por Felipe Massa e só foi caindo no grid, visto que tinha um carro fraquíssimo perto dos outros ali dentro da pista. Aliás, o alemão nem completou a prova, tendo uma falha hidráulica em seu carro na 13ª volta e ficando de fora do resto da prova. Muitos imaginavam que Marcos ia se manter na equipe para a próxima prova, porém ele foi substituído por Sakon Yamamoto e nunca mais voltou a pisar em um carro de Fórmula 1. Triste fim aí pro Marcos. Número 7, 3 poles, mas nenhuma volta na liderança. É meio louco pensar que após fazer uma pole position você não vai liderar no mínimo uma volta, né? Pois é, mas isso aconteceu com o italiano Teo Fabio, que tem em toda a sua carreira 3 pole positions. A primeira do italiano foi conquistada no GP da Alemanha de 85, porém logo na largada da corrida ele sofreu com um problema no carro e viu grande parte do pelotão da frente ultrapassá-lo. Inclusive ele nem completou a corrida, tendo um problema na embreagem na volta 29 e abandonou a prova. Suas duas outras poles foram conquistadas na temporada de 86, uma na Áustria e outra na Itália, mas também nas duas oportunidades Teo foi ultrapassado logo na largada e não para por aí, galera. Nessas duas oportunidades, mais uma vez o carro italiano falhou e deixou ele na mão durante a corrida, tendo que abandonar ali o cockpit do carro mais cedo. Que decepção para a equipe e principalmente para o piloto, mas está nas estatísticas, olha aí, tem 3 poles, mas nunca liderou uma corrida. 8. Dobro de pontos. Todos nós sabemos que a Fórmula 1 é possível haver corridas com pontos nela pela metade. Um bom exemplo foi recente aí na Bélgica, como eu disse antes. Mas houve uma temporada que uma corrida iria ter pontos dobrados para aumentar as chances de uma final mais acirrada. Estamos falando de Abu Dhabi 2014, mas saiu pela culatra. Para quem lembra, naquela temporada a Mercedes dominou e a disputa do título ficou entre Lewis e Nico Rosberg, sendo este decidido na última prova. Mas bom, digamos que a regra do dobro de pontos não serviu para muita coisa. Nico, que estava 17 pontos atrás de Hamilton no campeonato, ou seja, havia uma pequena chance de ele ultrapassar Hamilton e se sagrar campeão. O que aconteceu foi bem pior. Nico acabou ficando na 14ª posição, não conseguindo pontuar, enquanto Hamilton venceu e se sagrou bicampeão mundial. Todos perceberam que, apesar de dobrar os pontos, o resultado do campeonato, tanto de pilotos como de construtores, nada mudou. Ou seja, essa forma de tentar transformar a última corrida em algo mais competitivo foi por água abaixo, sendo tirada a regra logo na temporada seguinte, e talvez essa ideia de jirico nunca mais volte. Número 9, banido mais correndo. GP de Suzuka de 97 talvez tenha sido um dos mais controversos e polêmicos da história. Primeiro, antes temos que contextualizar a situação. Jacques Villeneuve estava para levar o campeonato mundial daquele ano no GP do Japão, tendo 9 pontos à frente de Michael Schumacher. Ou seja, uma vitória bastaria para o canadense se sagrar campeão e tudo estava levando a crer que isso iria acontecer, visto que no sábado ele conquistou a pole, mas aí que começaram os problemas. Os comissários da prova perceberam que Jacques não respeitou a bandeira amarela quando Jos Verstappen parou na pista, acelerando mais do que deveria. Aliás, não só ele, mas outros pilotos também cometeram o mesmo erro. Rubinho, Michael Schumacher, Harold Frentzen, Katayama e Johnny Herbert.
também infringiram as regras, porém quem sofreu a punição mais grave foi Villeneuve, que ficou banido de correr no domingo no Japão, o que implicaria numa perda enorme de pontos e até a liderança do campeonato mundial. Devido a tudo isso, a Williams, equipe do canadense, recorreu à decisão da FIA, digamos que ela conseguiu vencer parcialmente. No domingo, o canadense largou na primeira posição, honrando seu lugar conquistado no dia anterior. Porém, ao final daquela corrida, Schumacher venceu com certa tranquilidade, enquanto Villeneuve ficou na quinta colocação. Mas lembram que eu disse que a Williams venceu parcialmente? Pois então, Jacques até correu, mas no fim das contas foi desqualificado da prova e não pontuou. Ou seja, Schumacher assumiu a ponta do campeonato e iriam para a última corrida aí com o Schumi na liderança. Porém, apesar de tudo isso, na última corrida o canadense se sagrou campeão com a Williams e desbancou o Dick Vigarista daquela época, quero dizer, o Michael Schumacher, que fez aquele papelão todo. E se você gosta de corridas clássicas, tem um vídeo bem antigão aqui que o F1 na Mochila fez justamente sobre esses embates aí do Michael Schumacher com o Jacques Villeneuve. A corrida de 3 equipes, nossa, número 10. A temporada de 2005 foi marcada pela quebra de uma hegemonia de 5 anos, onde a Renault e Fernando Alonso conseguiram bater a poderosa e até então imbatível Ferrari de Michael Schumacher. Finalmente. Porém, houve um evento que marcou muito essa temporada, o GP dos Estados Unidos em Indianápolis. Naquela altura do campeonato já era claro que a Ferrari não iria nem beliscar o título mundial e que a briga ficaria entre Renault e McLaren. Porém, no GP do país norte-americano, a equipe de Maranello pôde ter a chance de tentar se recuperar no campeonato, visto que largaram apenas 6 carros no grid. Creio que essa seja a largada com menos carros da história do esporte, mas foi marcada por todo aquele papelão da FIA, Michelin, final daquela corrida entre aspas, a Ferrari conseguiu uma dobradinha com Schumacher e Barrichello, mas convenhamos que não teve nada de gostinho de vitória, certo? Inclusive essa história vale um vídeo completo detalhado para você saber o que rolou na Fórmula 1, já teve vários vacilos, papelões, patifaria. Então se ajeita aí na cadeira que esse vídeo já foi feito e tá começando em 5 segundos. Te vejo lá. E se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olha essa aula grátis da Elementar Academy, o link está na descrição. Fui!